amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças. Paz pela paz, pela floresta. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça. Paz pela paz, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças. Paz pela paz, pela floresta. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça. Paz pela paz, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pro mundo novo. Paz pela paz, a esperança. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça. Paz pela paz, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pelas crianças. Paz pela paz, pela floresta. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça. Paz pela paz, a liberdade. Paz pela paz. Se não podes ter um lugar sequer pra descansar o coração, se em meio a tanta gente não te deixa a solidão, chora tua alma, todos pensam que sorris. Cantam os teus lábios, falas da coragem, mas por dentro és infeliz. Se ninguém percebe as lágrimas profundas bem atrás de teu olhar, busque dentre os homens alguém a quem possas
pra te iluminar. Nós viemos ao universo pra sermos felizes e amar. Se ninguém percebe as lágrimas que ocultas bem atrás de teu olhar, busque dentre os homens alguém a quem possas tua dor confessar. Olha, vê quantas estrelas são pra te iluminar. Nós viemos ao universo pra sermos felizes e amar. De nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio de nosso olhar, fazer brilhar os teus lindos lauréis, teus servos fiéis, fazer brilhar
Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, o Centro Espírita Miguel. Sou Silvia Costa, trabalhadora da casa. Hoje, as reflexões sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo serão feitas pela Carmélia, que falará sobre o capítulo 13, que a nossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. O item será o 10, dando continuidade da instrução dos espíritos à caridade material e à caridade moral. Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, capítulo 110, Caridade Essencial. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Esse é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. João capítulo 1, versículo 6. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refira à compreensão e ao auxílio fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos, segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos de luz. Deus nosso Pai, Jesus,
nosso grande amigo, médico do corpo e da alma. Estamos diante de Ti, Senhor, para suplicar a Tua misericórdia por todos nós. Rogamos, Pai, neste momento, pelos enfermos da alma ou do corpo, que se encontra um nome na lista dos doentes. Que eles possam ser assistidos, Pai, pelos médicos da espiritualidade e recebam o remédio necessário que alivie as suas dores. Olhai também, Senhor, por todos aqueles que não têm condição de serem atendidos pelos médicos da terra, mas padecem dores, Senhor. Piedade, Pai, para esses espíritos que estão encarnando nesse momento, com suas dores de resgate desde o berço, Senhor. Que eles possam estar firmes em suas provas. Que a Tua bênção seja o remédio que possa amenizar cada lágrima, cada dor, cada gemido saído desses que precisam passar para ficar quite com a lei de Deus. Se conosco sempre, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. Eu sou Carmélia, uma trabalhadora do Centro Espírita Miguel, e hoje estou aqui para continuarmos as nossas reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E estamos no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita. E no item 10, que são as instruções dos Espíritos. Hoje nós temos a mensagem de um irmão, um espírito protetor. Ele não se identificou, não deu nome, não assinou, não é mesmo? E nós vamos então ler, e refletir sobre os ensinamentos desse irmão. Então, o nosso irmão começa essa página, essa mensagem, dizendo: meus amigos, ouvi vários de vós dizerem para si mesmos: como posso fazer a caridade se frequentemente não tenho mesmo o necessário? Nós sabemos, muito de nós já devemos ter ouvido isso, As pessoas dizem: se eu ganhasse na loteria, eu ia construir casas para as pessoas, eu ia doar não sei quantas cestas básicas, eu ia ajudar muita gente. As pessoas falam isso e muitas das vezes até recebem um dinheiro, uma coisa, aí nem lembram, esquecem completamente do seu próximo, daquela pessoa que precisa. Mas nós sabemos que para fazer caridade não há necessidade de dinheiro. Existem outras formas de se fazer a caridade. Não é somente doando coisas materiais. Então, ele continua e nos diz: a caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazer a caridade em pensamentos, em palavras, em ações. Em pensamentos, quando fazemos uma prece, quando vemos alguém sofrendo
e levamos o nosso pensamento a Deus, fazendo uma prece por aquela pessoa. Em palavras, quando nos dirigimos a alguém que está precisando ouvir, né, alguma coisa boa, ouvir um conselho. A pessoa às vezes precisa desabafar, precisa falar, e nós a ouvimos e damos bons conselhos em palavras e em ações, né? Em ações, quando nós participamos de visitas, de distribuição de alimentos, de roupas, de várias maneiras. Quando vamos visitar os doentes, visitar orfanatos, asilos, tudo isso é caridade, não é mesmo? E que muitas das vezes, na maioria das vezes, nós não precisamos de dinheiro para ter um pensamento bom, para dar boas palavras a alguém ou para agir, para fazer algo de bom por alguém. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz. Uma prece feita de coração os alivia. Por palavras, dando aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, dizendo aos que o desespero e as privações azedaram o ânimo e levaram a blasfemar do nome do Altíssimo, eu era como sois, sofria, sentia-me desgraçado, mas acreditei no Espiritismo e vede, agora sou feliz. Aos velhos que vos disserem, é inútil, estou no fim da minha jornada, morrerei como vivi, dizei, Deus usa de justiça igual para com todos nós. Lembrai-vos dos obreiros de última hora. As crianças, já viciadas pelas companhias de que se cercaram e que vão pelo mundo prestes a sucumbir às más tentações, dizei, Deus vos vê, meus caros pequenos. Não vos canseis de lhes repetir essas brandas palavras. E elas acabarão por lhes germinar nas inteligências infantis. E, em vez de vagabundos, fareis deles homens. Também isso é caridade. Praticar a caridade material é dar do que nos sobra e até do que nos faz falta. Praticar a caridade moral consiste em se suportarem umas às outras criaturas. Quer dizer, a caridade material, nós vamos doar coisas, né? Mas não é só o que nos sobra, né? É também aquilo que nos falta. Lembrem-se, né, lá do óvulo da viúva, quando Jesus disse que ela deu muito mais do que os outros que tinham dinheiro sobrando, né? E estavam fazendo suas doações. A dela ia fazer falta para ela, para a família, mas ela doou. Agora, praticar a caridade moral consiste em se suportarem umas às outras criaturas. É dizer, suportar, conviver com amor com o nosso próximo, com os nossos companheiros de jornada, sempre procurando auxiliar, né? Sempre ouvindo, ajudando. Aí consiste em se suportarem umas às outras criaturas. Os familiares, os vizinhos, os companheiros de trabalho, todos são os nossos próximos, né? Continuando, o nosso irmão nos diz, dizem outros dentre vós, ora, somos tão numerosos na terra que Deus não nos pode ver a todos. Escutai bem isto, meus amigos. Quando estás no cume da montanha, não abrangeis com o olhar os bilhões de grãos de areia que a cobrem? Pois bem, do mesmo modo vos vê Deus. Ele vos deixa usar do vosso livre-arbítrio
como vós deixais que esses grãos de areia se movam ao sabor do vento, que os dispersa. Apenas Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante. Uma sentinela que se chama consciência. Escutai-a, que somente bons conselhos ela vos dará. Às vezes, conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Ela então se cala. Ficais certos, porém, de que a pobre escorraçada se fará ouvir, logo que lhe deixardes aperceber-se da sombra do remorso. Ouvi-a, interrogai-a, e com frequência vos achareis consolados com o conselho que dela houverdes recebido. Meus amigos, a cada regimento novo, o general entrega um estandarte. Eu vos dou por divisa esta máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Observai esse preceito, reuni-vos todos sob essa bandeira e tereis ventura e consolação. Então, Jesus nos disse, que todos os mandamentos se resumiam só em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quer dizer, se nós amarmos o nosso próximo, se nos amarmos uns aos outros, vamos fazer a caridade, Vamos ajudar o nosso próximo, vamos ouvi-lo. Se todos fizessem isso, no mundo não existiria tanta necessidade, tanta tristeza. A consciência é a voz de Deus a nos chamar para que esgotemos todas as nossas possibilidades em favor do próximo, como único caminho para a felicidade. Por isso, Allan Kardec colocou: fora da caridade não há salvação, não é mesmo? Na nossa consciência está gravada a lei divina, está gravada a lei de amor. E se nós sempre consultarmos a consciência, vamos agir corretamente. Para encerrar as nossas reflexões de hoje, eu trouxe aqui uma página, Excesso e Você. É psicografia de Chico Xavier com Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz. Ele nos diz: amigo, o espiritismo é caridade em movimento. Não converta o próprio lar em museu. Utensílio inútil em casa será utilidade na casa alheia. O desapego começa das pequeninas coisas e o objeto conservado sem aplicação no recesso da moradia explora os sentimentos do morador. A verdadeira morte começa na estagnação. Quem faz circular os empréstimos de Deus renova o próprio caminho. Transfigure os apetrechos que lhes sejam inúteis em forças vivas do bem. Retirem da despensa os gêneros alimentícios que descansam esquecidos para a distribuição fraterna aos companheiros de estômago atormentado. Reviste o guarda-roupa, libertando os cabides das vestes que você não usa, conduzindo-as aos viajores desnudos da estrada. Estenda os pares de sapato que lhes sobram aos pés descalços que transitam em derredor. Elimine do mobiliário as peças excedentes, aumentando a alegria das habitações menos felizes. Revolva os guardados em gavetas ou porões, dando aplicação aos objetos parados de seu uso pessoal.
Transforme em patrimônio alheio os livros empoeirados que você não consulta, endereçando-os ao leitor sem recursos. Examine a bolsa, dando um pouco mais que os simples compromissos da fraternidade, mostrando gratidão pelos acréscimos da divina misericórdia que você recebe. Ofereça ao irmão comum alguma relíquia ou uma lembrança afetiva de parentes e amigos, ora na pátria espiritual, enviando aos que partiram maior contentamento com tal gesto. Renovemos a vida constantemente, cada ano, cada mês, cada dia. Previna-se hoje contra o remorso de amanhã. O excesso de nossa vida cria a necessidade do semelhante. Ajude a Casa de Assistência Coletiva. Divulgue o livro nobre. Medique os enfermos. Francisco Cândido Xavier, Rivaldo Vieira, pelo Espírito André Luiz. Muito obrigada pela atenção de vocês, que nós possamos colocar essas reflexões de hoje em nossas vidas, que elas nos sejam úteis e até uma próxima oportunidade. Paz para todos. Ao término da nossa reunião, sintonizados com a espiritualidade de luz da nossa casa, vamos elevar o nosso pensamento ao Pai, a Jesus, aos médicos e enfermeiros, trabalhadores da nossa casa, da espiritualidade de luz, agradecendo por essa manhã, agradecendo por tudo que recebemos e pedindo o remédio para os nossos males físicos e espirituais, e que ele chegue a todos aqueles que estão num leito de dor, num hospital, dando o alívio e o conforto para todos. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Deus, nosso Pai, Criador, Jesus, nosso Mestre, nosso melhor amigo. Ao término da nossa reunião, Senhor, elevamos os nossos pensamentos e corações até a sua presença, agradecidos, muito agradecidos, Senhor, por essa oportunidade. E pedimos que o Senhor derrame todas as suas bênçãos, a sua misericórdia sobre o nosso planeta, sobre todas as criaturas. Cuida em especial daquelas que estão doentes do corpo ou doentes da alma, Senhor. Que elas sejam assistidas em suas necessidades. Gratidão, muita gratidão, e que o Senhor fique sempre conosco. Graças a Deus, a Jesus, a Maria
e a toda a falange de trabalhadores do nosso Centro Espírita Miguel. Que os nossos mentores, os trabalhadores da casa, nos guardem, nos protejam e nos orientem. Graças a Deus.